Olá, gente, tudo bem? Nossa aula hoje de apresentações multimídia vai tratar de um tema bem bacana, né? Que é subindo ao palco. Subindo ao palco. Esse segundo momento, nosso encontro vai tratar das apresentações de pessoas que não necessitam necessariamente de recursos multimídia para que as coisas bem aconteçam. Não é interessante? Eu separei algumas apresentações do TEDx, TEDx, com pessoas que fazem parte da sociedade civil, que vão divulgar as nossas experiências cotidianas, as suas experiências cotidianas, como o caso particular de Vitória de Conquista, mas a partir da ideia de que só é possível vencer na vida, né? A partir das suas experiências particulares, olhando de frente para essas experiências e superando elas. Não necessariamente o recurso multimídia é o mais importante, tá certo? Isso aqui é bacana. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, antes de apresentar esses materiais bacanas aqui para vocês, é o seguinte: aqui eu estou trabalhando a integração de dois tipos de programas, dois tipos de app, tá certo? Qual é o primeiro app, gente? O primeiro app aqui é o Prezi, como vocês podem ver aqui, ó. O segundo app é o Loom. Eu estou, por exemplo, misturando dois apps para fazer o registro dessa aula. Vocês podem fazer também. Usar o Loom para gravar e usar o app de outro tipo de plataforma, tá certo? Para poder reforçar a sua gravação. Não é interessante? Então o que é legal? Legal é que você possa, por exemplo, pegar o Loom da vida, pegar um Prezi, pegar um Geniali, misturar, aprontar a apresentaçãozinha no canto, certo? Apronta a apresentaçãozinha num canto, grava em outro, mistura as plataformas, certo? Isso aqui é legal. Se o Loom ajuda a gravar a tela, tá certo? Se o Loom ajuda a gravar a tela, o outro programa, certo, serve para você compor os slides. Eu, por exemplo, agora mesmo estou trabalhando com dois tipos de ferramentas diferentes, tá certo? Aqui para fazer isso, uma para gravar, outra para montar os slides, tá certo? Só que além disso eu poderia usar três, certo? Uma para pegar a minha imagem na bolinha, conforme vocês estão vendo aqui, que é bem legal, né? Outra para fazer a apresentação dos slides, que é bem legal, não é? Outra, certo, para fazer a gravação. Um eu apresento, o formato dos slides, outra eu gero o formato da bolinha que vai captar a minha imagem, e a outra eu gravo, né? E aí eu poderia, por exemplo, misturar Loom, OBS, tá? E Prezi ou Geniali, certo? O OBS para gravar, o Loom para dar formato à minha imagem, tá certo? E o Prezi ou Geniali para, certo? Nos ajudar com a apresentação, tá certo? Isso é uma outra maneira, bem legal, né? Então a gente pode fazer dessa maneira aqui, tá certo? Integrar as mídias, tá certo? Isso é muito importante. Integrar as mídias, fazer com que as diferentes potencialidades de cada mídia nos ajude, certo? Na composição das nossas apresentações, certo? Isso aqui é mais legal. Fazer com que as diferentes mídias nos dê suporte, nos dê apoio, nos dê amparo para que a gente possa entregar o melhor que a gente pode, certo? Então, você pega as melhores ferramentas de montagem de slides, pega as melhores ferramentas de formatação de imagem, pega as melhores ferramentas de seleção, certo? Dos locais dinâmicos através de que sua imagem vai aparecer, tá? E aí você tem como fazer um trabalho bem legal, bem bonito, né? É bem legal, né? E aí o tema é subindo ao palco, certo? Vocês podem fazer, tá certo? Essas apresentações no Prezi, compartilhar o link. Pode fazer no Geniali, compartilhar o link, tá certo? Pode fazer em outro tipo de programa. A ideia é que a gente comece a se profissionalizar, vender o nosso peixe, vender os nossos serviços, mostrando que a gente é capaz de fazer interagir diversas plataformas de conhecimento tecnológico. É show de bola? Beleza? E ainda coloco a música de fundo tocando, certo? Então tem outras plataformas adicionais ainda, tá certo? Que é a música, o som.
se acrescenta à minha voz. O som que se acrescenta à minha voz reforça o meu discurso, empolga, motiva, junto com os slides com as suas cores, junto com a bolinha que eu posso movimentar para lá e para cá, certo? Com a diferença de tamanhos também fica bem legal, né? Beleza? Agora eu vou desligar a música com o objetivo claro de mostrar para vocês uma coisa bem interessante, que é a primeira maneira pela qual nós temos profissionais maravilhosos, pessoas que venceram na vida, mostrando como é subir ao palco, como fazer a sua apresentação a partir do TEDx, TEDx, certo? Primeiro, Felipe Rima. Felipe Rima é show de bola, gente. Felipe Rima, ele já foi na escola algumas vezes, ele é daqui de Fortaleza. Vamos acompanhar a excelente apresentação dele, vamos fazer uma avaliação, um estudo de como é que a fala dele é composta através do rap, através da música, através da poesia, certo? Felipe Rima e o Poder dos Sonhos. Essa foi a apresentação que ele fez para o TEDx. Vamos olhar aqui. Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Mas eu estou, na verdade, não muito feliz. Eu estou transbordando de felicidade em estar aqui hoje. Fala bem, né? Estar aqui hoje tem um significado muito, muito inestimável para mim. E eu espero conseguir mensurar isso nas minhas palavras nos próximos minutos. Primeiro, eu quero dizer para vocês que de onde eu venho é exatamente em frente onde vocês estão. Eu nasci numa comunidade chamada Zareia, que é uma comunidade que fica aqui frente ao Rio Mar. Inclusive, aqui a comunidade que fica frente ao shopping, onde ela agora hoje está dividida, porque foi passada uma pista para a gente entrar aqui, né? Eu tenho uma pergunta para fazer a vocês e vocês vão responder com a mão. Quem tem um sonho, levanta a mão aí, por favor. Continua com a mão levantada. Quem tem mais de um sonho, levanta as duas mãos. Continua com a mão levantada. Se você tem mais de 2, 5 sonhos, levanta suas mãos mais. Imagina a construção do texto desse cara. O impacto que se tem. Imagina que cada ponta de dedo é um sonho. Continua fazendo assim. Em todos os sonhos da gente existe um, continua com a mão levantada. Todos os nossos sonhos tem um que é o maior sonho da nossa vida. Ele ensaiou muito para fazer isso. Você concorda? Então eu gostaria que você, com as suas mãos para cima, ainda pensasse no maior sonho da sua vida. Pensaram? Podem baixar a mão que a foto que eu vou postar no Facebook ficou só massa. Deu certo, produção? Fantástico, né? É isso aí. Também vou postar no Instagram também. Vamos continuar aqui. Fantástico, né? O que é que a gente pode avaliar a partir disso? A capacidade de empatia do personagem, a capacidade de empatia do palestrante. Como é que ele chega, cativa, verdade, chega nas emoções, chega no coração. Também, né? Bem interessante. Mas também tem um significado maior. Quando você pensa no maior sonho da sua vida, acontece 3 coisas. A primeira é que você lembra de onde você vem. E eu gostaria que você refletisse agora e pensasse de onde você vem. Onde você nasceu, foi criado por quem, quais as condições da família, a rua que você brincava. Ou será que você brincava na rua? A segunda coisa que acontece é que você se pergunta onde você está. Por que a gente está aqui? Por que a gente está aqui hoje? Agora se pergunta não só onde você está no espaço físico, mas onde você está na sua vida hoje. E a terceira pergunta que acontece nesse pouco tempo, que talvez seja 10 segundos, é que você pergunta onde você quer chegar. E essa pergunta vai lá no seu coração, porque é no coração da gente que habita todos os sonhos. Sensacional. E encontra o sonho mais bonito, que é o maior sonho da sua vida. Não tem nada em torno dele. A gente está se conhecendo Fundo agora, preto. mas vocês fazem parte Foco do na maior pessoa. sonho da minha vida.
E eu quero agradecer de coração a vocês por isso. Como eu falei para vocês, eu nasci numa comunidade chamada Zareia. Ela fica aqui em frente ao Rio Mar. E é o seguinte, o meu primeiro grande sonho era ser jogador de futebol. Eu me lembro que tinha um jogador na época que chama Romário. Hoje, vocês conhecem o Romário? Eu tinha 8 anos de idade e o Romário, ele era, tipo, eu via muito ele na televisão, como se fosse o Neymar hoje. E ele tinha reconhecimento pelo seu trabalho, status, tinha muito dinheiro e ainda tinha umas mulheres bonitas. Aí eu pensei, quando eu crescer, porque eu pensava que eu ia crescer, eu quero ser um jogador de futebol, porque aí eu vou ter reconhecimento pelo meu trabalho, eu vou ter grana e ainda vou ter as pessoas bonitas para dividir os momentos da vida, né? E se eu perguntar para você, se você quer isso, você vai dizer que sim. E eu lembro que uma vez eu estava na rua da minha casa, que é uma rua bem estreita, e a galera jogando bila, e passou um pivete do meu lado e falou assim, eita, compadre, tão dando. Atrás dele vinha mais uns 3 pivetes correndo e disseram, tão dando. Atrás desses pivetes vinha mais uma ruma de menino dizendo, Uri doido, tão dando. E vinham as meninazinhas, sabe, correndo também dizendo, tão dando. E eu juntei minha bila, que estava no triângulo, e na minha introspecção pensei, não sei nem o que estão dando. Mas se estão dando, eu vou nessa parada aí, mano. Quando eu cheguei lá na esquina, o que estava rolando? Era dia das crianças e tinha um caminhão na esquina dando brinquedo para as crianças. E eu lembro de ter ido, o meu primeiro desafio foi o meu tamanho, porque hoje eu tenho 28 anos de idade, eu sou desse tamanho. Agora você imagina 20 anos a menos. Eu era do tamanho do pneu do caminhão. E eu lembro que um amigo meu já tinha corrido na frente e ele tinha conseguido pegar um presente, mas ele estava chorando amargamente porque tinha ganhado uma Emília. Então, o segundo desafio era, os caras que estão dando esse presente, eles não escolhem o que você vai ganhar. Mas quando a gente vê desafios na nossa frente, a gente faz parcerias. E a minha primeira parceria, o meu primeiro ofício que eu mandei na vida foi o seguinte. Tinha um cara do lado do caminhão e eu falei para ele, ei, chapa, levanta o nego aí na limpeza. O cara veio, essa parada, pegou minha mão e eu fiquei lá no meio da multidão, pá. Me dá um aí e tal. Consegui pegar uma bola, que quando eu olhei para a bola, eu li em câmera lenta o nome, Dente de Leite. E essa bola, ela tinha um valor inestimável para mim. Observe, cenário, a pessoa circula em cima do palco, conversa com o público, chega a ter empatia, o público se reconhece, ele prende a atenção do público e ao fazer isso, ele consegue passar a sua mensagem através de um certo apelo emocional, que é a história de vida dele, né? A história dele é o próprio produto que ele está oferecendo dentro do TEDx. Por isso que se chama o poder dos sonhos. Ele está vendendo o sonho que ele conquistou, certo? Perante aquela audiência com a qual ele estava dialogando, tá certo? Naquele momento. Vamos continuar aqui. Porque qual era o meu sonho? Ser jogador de futebol. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque foi a primeira vez na minha vida que eu senti uma emoção tão grande que quase eu choro. Vocês já sentiram essa? É exatamente a que eu estou sentindo agora também. E por isso tem conexão com o que a gente está fazendo aqui. E eu lembro que depois de ganhar essa bola, eu chutei ela no muro do prédio e ela bateu no pega-ladrão e já caiu morta. Não deu nem 20 minutos, tá? Foi o maior dia mais feliz da minha vida, mas também a minha maior frustração. E eu cheguei em casa e meu pai estava na porta e meu pai olhou dentro dos meus olhos e perguntou, tu tá chorando por quê, macho? E eu disse para ele, a minha bola furou. Ele falou, conta essa história direito, porque nem bola tu tinha. Aí eu falei, os caras estavam dando brinquedo para as crianças, inclusive tirei a metade da bola que estava na cabeça, mostrei para ele, que quando ela rasgou, e vocês estão rindo porque já fizeram essa que eu tô ligado? Aí, meu pai disse para mim que homem não chora. Pediu para mim engolir o choro e assim eu fiz. Com 14 anos de idade eu já era desse tamanho e eu tinha um segundo grande sonho. O meu segundo grande sonho era conseguir dominar o crime e o tráfico em 8 comunidades dessa região. Os nomes são Palfinim, Morro do Gengibre, Cidade 2000, Barreiro,
Tele Ceará, Castelo Encantado, Morro Santa Terezinha, Marrocos, Conjunto São Pedro, Lagoa do Coração, Isareia. Com 8 anos de idade, quando eu chorei, porque eu furei a minha bola, meu pai disse para mim engolir o choro, e eu tive acesso pela primeira vez a um revólver na minha mão, acompanhado da frase: engole o choro, segura isso aqui, sente o peso, que é coisa de homem. Com 9 anos de idade, eu já sabia que todas as pessoas da minha família eram envolvidas com crime, sem exceção. Imagina todas as pessoas da sua família envolvidas com crime: pai, mãe, irmãos, tios, avós, todo mundo. Com 10 anos de idade, eu cheguei da escola e eu vi policiais dentro da minha casa, negociando e vendendo armas para minha família e tomando café e sorrindo. E eu achei aquilo muito estranho, mas também ao mesmo tempo natural, e eu entrei e fui assistir o meu desenho. Então, com 14 anos de idade, o meu sonho era esse que eu contei para vocês. Só que eu recebi uma notícia de um amigo meu que me fez recuar desse sonho. A notícia que ele me deu foi: Felipe, macho, tem uma parada aí que dá certinho para nós dois. Quando ele falou isso, eu pensei: quantas armas vai precisar? Não era nada de arma. Ele falou: tem um projeto social, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, e lá vai ter oficina de grafite. E eu acho que é massa nós fazer essa fita, porque tu é pichador. Aí eu falei: vai ser massa. A gente se inscreveu. Porque tinha uma conexão com os spray, pá. É duas coisas diferentes, mas é conectado. E eu me lembro que a gente se inscreveu nesse projeto. E uma das primeiras aulas, assim, tinha que fazer 3 oficinas, não podia fazer só uma, tinha que fazer 3. E eu escolhi grafite, rap e poesia, me botaram, eu nem queria, mas valeu, bota aí meu nome. E sexualidade eu mesmo escolhi e fiz questão, porque eu achei que eu precisava aprender desses bagulho, tá ligado? Aí, numa das primeiras aulas, o que a gente viu? Uma professora do cabelo vermelho chamada Glória Diógenes, dizendo: sejam bem-vindos, que hoje nós vamos falar sobre poesia. Observe o palco, observe a luz, observe como ele circula, o contraste do preto com o vermelho do chão, o contraste do preto com o vermelho que está atrás, né? A luz que vem de cima, a luz que vem de baixo. Existe toda essa montagem, você não tem slides, né? Você tem todo um cenário montado para que a pessoa se apresente, para que a pessoa se ganhe relevo, né, e conte a sua história. Ela tire de dentro de si algum sonho, alguma experiência subjetiva para compartilhar com aquela comunidade que é aquele público para o qual ele se destina. Esse é o Felipe Rima, e é interessante porque cada parte da fala dele você vai se surpreendendo. Ele vai falando da história de vida dele, ele vai relatando, né, os discursos de sua infância, os discursos de sua adolescência, o discurso de sua fase adulta, e ele vai agregando sempre elementos que podem ir surpreendendo a audiência, podem ir surpreendendo o público. Isso é que é o interessante dele. Vamos continuar aqui. Olhei para o Mariano e falei: que vacilo que nós demos, doido. Porque, imagina, com 8 anos de idade eu recebo um revólver na minha mão. Com 9 anos de idade eu sei que toda a minha família é envolvida com crime. Com 10 eu vi policiais vendendo armas para a minha família dentro da minha casa. Com 14 eu quero dominar o crime em 8 comunidades. E hoje nós vamos falar sobre poesia. Mas sabe aquela hora que você está ali e já não tem mais jeito? E você fica só na consideração? Aí eu fiquei. E ela recitou o seguinte poema: hoje nós vamos falar sobre o Carlos Drummond. Aí eu disse: pelo menos, Mariano, o cara é irmão do Santos Dumont, vai se garantir. Porque o Santos Dumont fez um avião. Aí o que chama isso? Isso chama conhecimento. Eu não sabia que Carlos Drummond de Andrade era autor de poemas, mas eu sabia que quem tinha um nome parecido era irmão, ou pelo menos era da mesma família. Aí ela falou: vou recitar o poema. E o poema dizia: tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fadigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Quando eu vi aquela poesia, a minha interpretação foi a seguinte: tem uma pedra no meio do caminho do sorriso da minha mãe, que é a pessoa que eu mais amo no mundo, e nos últimos meses eu não vejo ela sorrir. Tem uma pedra no meio do caminho da construção minha como ser humano, que tenho 14 anos de idade,
e tenho que catar latinha, vender coco, ser flanelinha, gandula de tênis para ganhar dinheiro. Tem uma pedra no meio do caminho da fortaleza que o meu pai representa. Porque meu pai me ensinou que homem que é homem não chora e por muito tempo ele foi ícone no crime. E hoje ele está na dependência química e essa química é o crack e já vendeu tudo e eu e minha mãe fugimos de casa e estou aqui com meu irmão que tem 4 anos. Tem uma pedra no meio do caminho. Mariano, o Carlos Drummond se garante e poesia é massa porque ele está falando do crack. Nesse momento... Isso significa que, a partir do momento que o conteúdo se está ligado à tua história, ele possa fazer um sentido diferente. DJ, eu preciso de som. É nóis. Sacou? Olha que sensacional, gente. O lugar é Fortaleza. O lugar é Fortaleza, a favela das areias. Lugar onde eu andava descalço com o pé na areia. Ali onde cresci e sorri com tão pouco. Ali onde aprendi a resolver as fitas no soco. Trabalho infantil, criança lutando pela vida. Carrego na feira até chorar por comida. O Romário na seleção, correndo atrás da bola. E eu correndo atrás da vida. Na quadra da escola sempre fui o menor da turma. Pequeno, pequenininho. Às vezes o menor se sentia tão sozinho. Foi bom pra eu me virar, aprendi a me virar. Descobri o valor dos sonhos, me virei pra realizar, tentando descobrir onde a felicidade mora. Até meu pai dizer, engole o choro, homem não chora. Com a frase na cabeça e o sonho no coração, olhei pro horizonte, fui buscar uma solução. Juntei os meus pedaços e desci pra arena, me sentindo maior do que qualquer problema. Eu fui buscar a solução no batuque do coração. Eu juntei os meus pedaços e desci pra arena, me sentindo maior do que qualquer problema. Fui buscar a solução. A solução. Cara, é bom demais. Fecho os olhos, sai da música, nas minhas percepções, poema, tanta história pra contar em um turbilhão de emoções. Música. Eu na rua, mãe em casa, é pai lindo, no crime, viu, irmão preso. Não dá pra sair ileso, sentir as dores e o peso do tauro de tambor cheio na minha mão. A dor de ver o pai no crack, a mãe chorando pelo irmão. Sonha em vencer no crime e seguir a tendência. Sem opção cê vai julgar o que é referência. Amizade de infância, amores, conflito pessoal, ambição, ganância, arma e projeto social. Descobrindo a poesia, ali um menino arisco com a marra de um homem administrando o risco. Rap, racionais, poesia de Drummond. As pedras no caminho eu poetizei no som. Vendo minha mãe lavando roupa, fazendo faxina. Meu pai tramando assalto e eu fazendo rima. Juntei os meus pedaços e desci pra arena, me sentindo maior do que qualquer problema. Eu fui buscar a solução no batuque do coração. Eu juntei os meus pedaços e desci pra arena, me sentindo maior do que qualquer problema. Fui buscar a solução no batuque do coração. Com 16 eu chorei ao viver a revolução. Milagre da arte, eu voando de avião. Cobertura de hotel, piscina e batatinha. 10 segundos eu percebi de onde eu vinha. Catei latinha, comi lixo, fiz o que dava. Naquele momento eu percebi onde eu estava. E com os olhos banhados fiz uma pergunta pra mim: onde eu quero chegar, já que agora eu tô aqui. E o coração respondeu que eu queria ir pelo país, desvendando o que é ser feliz. Hoje eu choro vendo minha mãe chorar me abraçando, feliz, emocionada, dizendo: filho, eu te amo. Meu pai sendo exemplo cada vez nessa história. Meus irmãos e amigos vivendo essa vitória. E o que eu posso dizer, além do que vim pra vencer? Acredite nos sonhos, porque eles têm poder. Maravilhoso, né? É um crescente da narrativa que se transforma em poesia, que se transforma em música. Tem todo o estilo, tem todo o ciclo que se fecha, né? O passado dele se mantém no presente, mas o presente traz alguma novidade também e aponta para o futuro, né? Muito bonito. Eu gostaria de Ele já foi na escola. agradecer. Tem um livro fantástico sobre a questão dos sonhos. Que vocês trouxeram. E eu quero convidar as pessoas que eu amo e que fazem parte dessa história para mostrar para vocês que os sonhos têm poder. Vocês podem vir. Todos vocês. Ele vai emendar com novas músicas, inclusive.
na fala dele maior, ele tem outras músicas que vão se encaixando, né, na mediação da história. Essas pessoas fazem parte dessa história. Esse é meu pai. Minha família, meu sobrinho, minha irmã, meu parceiro Batuque do Coração, Mariano, Mateus, Andresa, Caroline, minha mãe, maravilhoso. Abel, Salmos e Márcio, que a são do apresentação Batuque do inteira dele Coração. é bem completa, bem bonita. Eu estou muito feliz, porque às vezes você luta para ter uma grana e gastar com a tua família. É tanto tempo pela grana e pouco tempo para a família. O tempo passa e te consome, tudo muda e você nem viu. E às vezes a grana chega e tua família sumiu. Mas se você não levantar e sair para trabalhar, o tempo vai passar e o que você vai conquistar? A confiança de um pai, o sorriso de uma mãe, momentos felizes, um brinde do melhor champanhe, encontrar os amigos, tirar uma onda, deixar fluir. O que você precisa para se sentir vivo e sorrir? Qual o teu lugar, onde você quer chegar e quanto você pode pagar para essa vida desfrutar? A gente vive num mundo novo, um novo mundo de aparência e hipocrisia. Ele é aniquilador de sonhos, ofuscador de poesia. É o mundo e os seus padrões, o que pode e o que não pode. Onde quem pode, pode, e quem não pode, se fode. Eles te fazem acreditar que tua vitória é inacessível. Eles te fazem acreditar que o teu sonho é impossível. Sabotam a educação, concentram bilhões, condenam um pivete que pode ser avião, mas eles traficam ilusões. A vida te apresenta os dois lados da moeda. Quem vai estar na tua glória e quem vai estar na tua queda. E entre a vida e o mundo, está todo mundo lutando. Uns por um prato de comida, outros por um carro do ano. Mas só você é que sabe a sua dor, e ninguém chora no teu lugar. Uns 2 ou 3 vão te dar amor, e milhares vão te julgar. E os problemas são seus, eles vão vir para te abater, mas não podem nunca tirar o poder dos sonhos de você. Obrigado. Muito obrigado. Sonhos e as Pedras no Caminho, né? Sonhos e as Pedras no Caminho é o título da obra do Felipe Rima, tá certo? Bem legal, bem bonito, bem fantástico, né? Esse livro aqui para vocês. Quem quiser pode pedir emprestado ao prof, que dá tudo certo, tá certo? Gente, então, isso aqui é uma coisa bem interessante da gente prestar atenção, do TEDx. Poder da rima e dos sonhos, tá certo? O poder da rima e dos sonhos. Não esqueçam dessa possibilidade de apresentação multimídia por meio do estudo do TEDx, tá certo? E aí tem uma série de outros materiais bem legais que vocês podem checar dentro do TEDx, tá certo? Vamos olhar aqui. Olha só que legal. A história de vida do Felipe Rima e Poder dos Sonhos, né? E aí nós temos outra fala motivacional sensacional. Só mostrando para vocês aqui o livro Os Sonhos e as Pedras no Caminho, tá certo? É um livro que ele vendeu quando foi na escola. Eu posso sortear esse livro aqui e dar para vocês, se vocês quiserem. É lindíssimo. Basicamente tem a síntese, né, da história de vida dele e tem várias ilustrações bem bonitas, né, que vocês, com as quais vocês podem fazer as suas contemplações, né? É bem interessante. É a extensão, né? A versão estendida da história que ele conta na fala dele. É bem bonito mesmo, tá? Então vamos aqui. Outro vídeo do TEDx que eu gostaria que vocês prestassem atenção é esse aqui, tá certo? Que é bem lindão, tá certo? Enxergar os limites é diferente de aceitá-los, por Pedro Pimenta. Vamos olhar aqui.
Circulam por vários estados do país, né? Boa tarde. Recentemente eu dei minha primeira palestra que eu sempre quis dar para crianças e eu achei fantástico. Foi um grande desafio para mim, porque quando elas me veem, elas ficam loucas, né? Apontam o dedo, perguntam o que é isso para a mãe, não quem é aquele, mas o que é isso. Então, como é que eu comunico com eles? Como eu vou passar uma mensagem para eles se eles não conseguem pensar nada além da curiosidade do que aconteceu comigo, etc. E eu falei para eles que é o seguinte: todos nós aqui e todos eles temos um super-herói dentro de si. Todos nós temos uma força que a gente não imagina que nós temos e que pode superar barreiras que a gente nem imagina. E eles adoraram, eu achei muito legal. E eu acho que isso vale para todo mundo. Vale para todo mundo aqui, vale para adulto, vale para todo mundo. Então, dali, eu quero mostrar aqui, a gente está sem o controle. Sim, esse sou eu há 3 anos atrás, por incrível que pareça. Eu tinha 18 anos de idade e eu estava no pico da vida. Eu acho que quando a gente faz 8 anos de idade, realmente significa muito, certo? No lado... Impactante, né? Muito impactante. A imagem dele é aquela coisa que chama a atenção logo de primeira, né? O que é bacana? É a gente conseguir observar que como é que ele poderia conseguir uma projeção sobre a vida dele que fosse maior do que a imagem que ele poderia passar através do seu corpo, né? E aí ele vai lá e retorna na história dele, da história do sonho, onde ele tinha muita vitalidade, muita energia, mas ao mesmo tempo fala dos sonhos embargados, fala da vida perdida, né? Muito legal, muito impactante, né? Vamos aqui continuar. Não só tirar a carteira, mas vem a responsabilidade e também a independência da gente escolher o nosso futuro. Todo mundo passou por isso aqui. Então, eu tinha uma vida muito intensa. Se eu pudesse listar desafios e preocupações e problemas que eu tinha uma vida social muito intensa. Eu sempre gostei de fazer esportes e eu sempre fiz academia desde os meus 15 anos de idade, era preocupado com a minha saúde, também minha carreira, eu tinha preocupação com isso, eu fazia cursinho e queria seguir o caminho dos meus irmãos e do meu pai, que fizeram faculdades públicas. Se eu passasse numa federal igual essa do Paraná, eu estava feliz da vida. E agora uma situação hipotética para vocês, tá? Imagina que alguém vem ali do futuro, de agora, com uma foto e mostre para esse jovem aí, fala, ó, daqui a um mês você vai ficar assim. É meio chocante. Com certeza a minha reação seria escolher o caminho mais curto, né? Falar, olha, eu prefiro parar por aqui, porque como é que eu vou viver a vida assim, sem os braços e as pernas? Como é que eu vou ser feliz assim, certo? E pode passar um? Então, no dia 11 de setembro de 2009, para minha infelicidade, eu contraí a bactéria que causa a meningite, eu contraí uma doença que chama meningococcemia, que é rara, e é uma infecção geral que desligou meus órgãos, me mandou para o hospital com menos de 1% de chance de sobreviver. E eu lembro que eu acordei uma semana depois, um coma induzido, e eu olhei ao redor, eu vi meu corpo e meus braços, minhas pernas, eles estavam gangrenados, eles estavam apodrecidos, sabe? Parece braço e perna de múmia. E eu não sabia o que ia acontecer dali. Em 1 mês e meio, eu permaneci daquele jeito. Todo mundo, minha família, os médicos sabiam que a amputação era algo que eu não podia evitar. Mas eu ainda tinha um fio de esperança. Eu também meio que sabia, mas tinha um fio de esperança. Esperança é a última que morre, né? Eu lembro muito bem quando os médicos entraram no meu quarto, família inteira reunida lá, e eu não sabia para quê. E eles falaram, ó, Pedro, nós vamos ter que daqui a uma semana, nós vamos fazer amputações e você vai entrar em cirurgia, braços e pernas, todos. E a reação da minha família foi como se o chão do hospital tivesse cedido naquele momento, né? Todo mundo chorando e desesperado. E eu tentei ver pelo lado positivo. Eu falei, gente, hoje em dia, com tecnologia biônica, imagina, eles vão tirar um membro meu e colocar um melhor ainda. Mas não é bem assim, né? Então, eu entrei em cirurgia em um segundo coma induzido de 13 dias, mais ou menos. Só que quando eu acordei dessa vez, era a realidade ali nos meus olhos, certo?
eu via que faltava algumas coisas, né? Então, eu pude ver como eu ia viver dali para frente, para sempre, que era sem pernas e sem braços. E eu entrei numa depressão profunda no hospital. Eu não queria aceitar aquilo, eu não via a possibilidade de viver desse jeito para sempre, né? E a gente começou, depois que o risco de morte passou, a gente começou, principalmente meu irmão que está sentado ali, ele pesquisava muito. E, para minha infelicidade, eu vi que não tinha uma pessoa na minha situação que perdeu pernas acima dos joelhos, ou seja, os joelhos perdeu acima dos cotovelos, nos braços, não tinha uma pessoa, pelo menos que a gente pudesse achar na internet, que estava lá andando, não usando a cadeira de roda e sendo independente. Isso para mim é terrível, porque não tem sensação pior do que você ser o único, e isso é para sempre, né? E quando eu saí do hospital, foi um choque para mim, porque aqueles desafios que eu falei, aquela vida social, aquela vida intensa que eu tinha, de repente os meus desafios eram como eu vou comer sozinho, como eu vou escovar o dente sozinho, como eu vou me trocar sozinho, como eu vou fazer qualquer coisa sem a ajuda de alguém. Isso foi um choque para mim. E para piorar, muitos especialistas, pessoas da área, tentar me mostrar a realidade, falaram: Pedro, se você conseguir dar alguns passos com próteses, já vai ser uma vitória. Mas acostume com a ideia de usar a cadeira de roda. Ou, Pedro, a sua independência agora vai depender de como você vai saber comandar as pessoas ao seu redor. Ou seja, você tem que se comunicar e pedir para eles fazerem as coisas. É assim que você vai ser independente agora. E não era isso que eu queria para mim. Realmente não era isso que eu queria. E a gente fez um plano... Impactante, né, gente? Assim que eu recuperasse minha forma física, não recuperar a forma física, mas assim que meu físico melhorasse um pouco, eu sairia do Brasil, da fisioterapia que eu estava fazendo no Brasil, e eu iria para os Estados Unidos à procura de mais tecnologia, mais experiência na área. Para vocês terem uma noção, nos primeiros 3 meses, minha maior vitória na fisioterapia foi passar de deitado para sentado, sem ninguém me ajudar. Eu tinha que acordar de manhã, tocar uma campainha para alguém vir e me puxar para eu conseguir sentar sozinho. Então, eu até entendi as pessoas falando que ia ser muito difícil, né? Então, dali eu fui para a minha terceira clínica, eu passei por 2 no Brasil e fui para a minha terceira clínica, que fica em Chicago. Lá, eles têm tecnologias biônicas e tal, e eu queria repor um membro que eu perdi, e eles me deram isso, que são próteses da Guerra Civil Americana, de 1850. Louco, né, gente? Mas eu gostei delas. Eu achei que dava para fazer bem. Se puder fazer uma analogia, é como viver com um palitinho de sushi, sabe? Tudo que eu pego é igual um palitinho de sushi. Difícil. Mas estava indo bem. Eu voltei a fazer algumas atividades, eu quebrei o meu grande problema de ser independente, vários pedacinhos, e fui pouquinho a pouquinho solucionando eles. Só que eu ainda estava numa cadeira de roda. Você pode ver aqui, essa era a minha realidade. Essa é minha mãe me empurrando, eu ganhando peso e indo para todo lugar com ela. Não é legal ir com a mãe em loja de decoração e ter que ficar lá vendo item por item, não é legal. E essa era a minha realidade, né? Então, eu resolvi entrar em contato com uma 4ª clínica de reabilitação. Um pessoal lá nos Estados Unidos que reabilitava muito soldado do Afeganistão e do Iraque. Eu achei que, né, esquentando mais as coisas, talvez iria. Pesado, né? Eles falaram: Pedro, a morte da guerra pode ajudar na recomposição da vida da pessoa. San Diego, na Califórnia, que nós estamos num triatlo de amputado, e tem um pessoal que eu quero que você conheça. E eu fui para lá. Chegando lá, você vê que a composição do cenário é um pouco diferente, porque, cansado, de fato, a história dele precisa de alguns relatos históricos para poder justificar a presença dele, o que ele se tornou, né? E lá eles falaram: Porque Pedro, o corpo dele ficou assim, né? Por que você está aceitando os nãos como resposta? Por que você está aceitando esse senso comum como a sua situação? Eu falei: pô, é verdade. Ele falou: pula da cadeira de roda. Eu falei: pular da cadeira de roda? Como assim? Ele falou: não, desce da cadeira de roda. E aí eu desci e tinha lá 2 amputados naquele quarto. Um era um triamputado, que tinha amputações parecidas com a minha, mas ele tinha uma mão. E outro era um biamputado de pernas, também tinham parecido, mas ele tinha, óbvio, as 2 mãos. E a gente começou a apostar corrida no chão do hotel, ver quem escalava a cama alta primeiro. Então, foram exercícios que eu fiz que eu não fazia antes, e foram bem intensos, eu estava cansado. 1h da manhã, já 1h da manhã, eles falaram: Pedro, agora você pega suas coisas, vai para o seu hotel, que amanhã às 6 horas da manhã o dia começa.
E, cara, eu não gosto, né, de ficar acordando tão cedo assim e tal. E chegando lá, eu coloquei minhas coisas no quarto do hotel, sentei na cadeira de roda, olhei para o meu irmão e falei, vamos embora. E eu tinha essas próteses que foram feitas antes que me machucavam muito, minha pele ainda era muito sensível. Eu tenho um enxerto, que é transplante de pele nas pernas, nos braços, então eles machucavam muito, né? E eu falei, pô, meu recorde de andar era 15 passos. E eles falaram, não, põe as próteses e você anda até o seu hotel. Como eu falei, 15 passos, e depois eu tinha que andar de um hotel para o outro 3 quadras, era um negócio absurdo, que eu não imaginava que eu seria capaz, e eu também não queria fazer aquilo, né? Só que a gente foi. Tem a foto aqui da gente no corredor do hotel, volta lá, volta uma. Corredor do hotel, você vê que eu ganhei peso, aquela vida ali não estava dando. Esse do meu lado é o Cameron, que é o triamputado, ele colocou as próteses que eu tinha. Quando você perde as duas pernas, você começa baixinho, igual criança. Então nós dois estávamos da mesma altura. E a gente saiu nas ruas de San Diego, na madrugada de sábado já, para andar essas 3 quadras. Você pode ver que eu caí, vocês viram que eu caí, e me demorou 40 minutos para eu conseguir levantar. Quando eu caí, eu já levantei os braços pedindo para o meu irmão me ajudar, mas a ideia era sem ajuda, né? Então, 40 minutos para eu levantar. No total, pode passar, essa caminhada de 3 quadras durou 2 horas e meia. Eu cheguei lá exausto, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Aliás, se eu tivesse pernas naquela hora, acho que eu correria uma maratona. Nunca exercitei tanto, eu conseguia sentir cada músculo que eu tinha gritando, berrando. E daquele jeito mesmo que eu estava, eu dormi. No dia seguinte, eu tiro as próteses e está tudo sangue seco nas minhas pernas, uma dor insuportável. Quando a gente exercita e depois o sangue esfria, aí a coisa piora ainda, mais ainda, né? Então, eu estava exausto, o pessoal batendo na minha porta às 6 da manhã, e eu já não aguentava mais fisicamente, mas mentalmente eu nunca estive tão forte. Você não consegue mudar o físico de uma pessoa, o preparo físico da pessoa em algumas horas ou numa noite. É impossível. Mas a cabeça, sim. De repente eu vi que aquele meu sonho distante, que até os especialistas falaram que talvez não ia dar, eu vi que era possível com muito esforço. E dali, então, eu voltei para Chicago. E em Chicago arrumei minhas malas, dei tchau para a clínica. Eu fui para a 4ª clínica minha em questão de 8 meses, que é muita coisa. Mas eu era teimoso. E chegando lá, eles me apresentaram um treinamento que para mim é uma filosofia de vida, que chama Bootcamp, que nada mais é que um treinamento inspirado no treinamento do exército americano. Então eu treinava com amputados que vinham do Afeganistão e do Iraque, e era uma loucura, era acordar às 7 horas da manhã, malhar até às 7 da noite. Quando eu achava que não dava mais, ainda tentava malhar mais uma horinha. Então era empurrar, passar dos limites, para que a gente conseguisse superar e procurar novos desafios. Fiz isso por 20 dias, e agora você pode ver na foto que minha mãe não está mais me empurrando. Eu estou andando ao lado dela, você vê a criança ali, a mãe, volta lá. Você vê o pessoal tudo olhando para mim, né? Quando eu estou passando de frente, ninguém olha, aí depois eles ficam olhando, ainda a foto pegou. Então, eu estou ali andando, minha mãe está ao meu lado, feliz da vida. E eu gasto 5 vezes mais energia para andar do que quem tem as 2 pernas. É um negócio brutal, mas, pô, dá para fazer. No dia 6 de dezembro daquele ano, de 2010, foi a última vez que eu encostei numa cadeira de roda. Minha cadeira foi doada. Dali, eu voltei para o Brasil e voltei mais 5 vezes para os Estados Unidos no ano de 2011, para me reabilitar mais vezes e também me cercar das pessoas que estavam tendo sucesso. Eu achei que isso era um negócio legal de fazer. Na próxima foto você vê... Muito interessante a história de vida dele, né? Da esquerda para a direita. Você consegue observar que vários desafios são colocados, né? E o treinamento os palestrantes do TEDx, né? E dali eu voltei para casa de novo, voltei para os Estados Unidos, fazia esse caminho, só que minha vida decolou. De repente, eu já estava dirigindo, eu estava fazendo um monte de coisa e minha vida voltando ao normal. Eu lembro que no começo os médicos falavam, especialistas falavam, Pedro, você não vai poder andar, porque imagina você no campus da faculdade, longa distância. Hoje eu faço curso de economia lá e eu ando no campus da faculdade. Dói, mas por que não? E eles falavam, imagina você no shopping, longa distância. Minha namorada vai no shopping e já viu como é que é, né? Ando pra caramba lá.
7 vezes. E até fui capaz, na próxima foto, você vê que de completar uma corrida de 5 km no triatlon. Para quem não podia andar 10 passos antes, eu consegui completar 5 km correndo. Hoje eu olho para a minha vida e reflito, e eu vejo que os problemas que eu tinha antes, os desafios que eu citei lá no começo, voltaram. Hoje minha preocupação está na minha faculdade, no meu futuro, no relacionamento meu com a minha namorada, com meus amigos, com minha família, minha saúde, tudo voltou ao normal. Mas hoje eu vejo os meus desafios com um olhar diferente, eles são bem menores. Eles são bem menores para mim. E ninguém precisa passar por o que eu passei ou passar por algo difícil para ter uma ótica diferente na vida e ter uma atitude diferente aos desafios e passar a enxergá-los de uma forma... vê-los que eles não são tão grandes, às vezes, sabe? Eles não são tão grandes. E dali, opa, estou pegando aqui, desculpa. Então, os desafios não são tão grandes. Basta nós fazermos da exceção uma regra. Basta nós nos desafiarmos constantemente, sem medo dos nãos e dos riscos que a vida nos traz, que as pessoas nos trazem. Quando a gente sabe que é certo, porque superação está dentro de cada um de nós, é da natureza do ser humano. Porque superar, pode passar, é viver. Obrigado. Sensacional, né? Então, qual é a grande questão? É que você tem vários atos. O ato de ter uma vida boa no começo, né? O ato de ter uma vida boa no começo, tá certo? Logo em seguida, você tem o ato de ter alguns desafios, de ter problemas, passar por dificuldades, passar por problemas muito graves, né? E não saber aonde se esconder, não saber como encontrar formas de superar essas dificuldades, né? E essas dificuldades têm gradações diferentes, maiores ou menores, tá certo? Nós temos o ato 3, que é o ato da superação definitiva, né? E aí a empolgação, a superação acontece, e na medida que essa superação acontece, a felicidade é reencontrada. O conjunto de pessoas que estão ao seu redor começam a lhe apoiar, a lhe abraçar com cada vez mais intensidade, e você consegue ter uma força positiva que sai dentro de ti, certo? Que te conecta às pessoas que se identificam contigo também. Isso é uma coisa muito importante de falar, tá certo? Então, essa é uma estratégia interessante. Você narrar a sua vida a partir de um ponto inicial com o primeiro ato, que é aparentemente natural, um segundo ato, né? Um primeiro ato que tem a ver com uma vida legal que você vivia, e essa vida foi embargada, foi suspensa, não necessariamente por sua responsabilidade, não necessariamente por sua culpa, mas ao mesmo tempo você foi chamado a modificar sua perspectiva por causa de um acidente ou de uma contingência que aconteceu. Acidentes e contingências aparecem o tempo todo. E um ato terceiro, né? Um ato de superação dessa dificuldade, né? Maior, conforme vocês podem checar aqui, não é? E aí, enxergar os limites é diferente de aceitar. Você sabe quais são os limites, mas sabe como enfrentar esses limites, se deparando com ele de frente. Você não vai escamotear, você não vai colocar por trás do espelho. Você não vai colocar por trás de meios de reflexão em torno do problema, certo? Você vai se olhar no espelho, ver o problema de frente e atravessar como se fosse um portal em direção a um universo diferente. É isso que o TEDx tem para dizer para a gente, tá certo? É isso que o TEDx tem para dizer para a gente. Superar as dificuldades supõe necessariamente você se olhar no espelho, tá certo? Se olhar no espelho, tá? E aí, como vocês podem ver, não foi por acaso que eu escolhi, tá certo? Diferentes formas de anunciação, de enunciação, de narrativa que marcam as dificuldades sofridas ou vividas por um certo personagem. Essas dificuldades sofridas ou vividas, tá certo? São dificuldades que estão relacionadas, tá certo? A pessoas que viveram em locais totalmente distintos, sofreram acidentes completamente diferentes, tá certo? No entanto, elas construíram uma experiência, elas fizeram dessa experiência sofrida uma memória, e essa memória se tornou o objeto
tá certo, da sua comunicação. A principal força da sua comunicação está na sua história particular. Por isso que a apresentação multimídia também é contação de história, é produção de narrativa. Em cima da produção dessa narrativa, você vai mostrando, tá certo, como o teu passado, o teu presente e o teu futuro podem estar conectados, tá certo? E aí você tem um novo horizonte que se lança, tá? Isso que é interessante. O que é bacana, tá certo, da gente observar também aqui, tá? Essa fala do TEDx sobre a questão do racismo estrutural. É outro problema do qual padece outro grupo de pessoas. E aí eu gostaria que a gente desse uma olhadinha nesse material para vocês observarem como é que a pessoa se posiciona perante o palco, no palco, perante o público, o que está ao redor dela. Você vê que não é preciso muito apetrecho, né? A ideia é montar, que se monte um conjunto de narrativas e de falas que estarão ligadas, tá certo? Que estarão ligadas ao fato de que o foco é a pessoa que está narrando a sua história de vida, né? Esse é um dos grandes segredos da apresentação multimídia, tá certo? E é isso que eu gostaria de levar em consideração nessa aula, tá certo? Com vocês. Você não tem muitos meios high-tech, tem alguma luz, tem um cuidado especial com o palco, composição do público no lugar de interação, né? Mas o foco é inteiramente voltado ao personagem, né? Vamos olhar aqui, ao personagem da narrativa, né? Quando eu falo identidade, o que aparece na cabeça de vocês? O que vem na cabeça de vocês? Além daquele documento que a gente costuma levar na nossa carteira, a identidade do qual eu estou falando, do qual eu vou falar, ela é a nossa percepção individual e coletiva da gente e do outro. Ela é um conjunto de características que fazem com que nós sejamos vistos como indivíduos e parte de um coletivo, mas principalmente como indivíduos. E cada indivíduo carrega em si uma quantidade de atributos, que são os atributos culturais, intelectuais, morais e psicológicos. E esses atributos eles vão reverberar no nosso corpo. É no nosso corpo que vai te dizer quem você é e que indivíduo você é. Eu gostaria de também pedir para vocês fazerem uns exercícios de reflexão. Por exemplo, quando eu falo que vocês... Quando eu falo em sonho, em perspectiva, em trajetória, o que vocês lembram das pessoas que eram parecidas com vocês, né? Que lugares essas pessoas estavam ocupando? Quem eram essas pessoas? Mais importante do que isso, de que forma essas pessoas eram mostradas para vocês? Com quem vocês queriam se espelhar? E para o espelhar, aqui eu estou dizendo exemplo, né? Com quem vocês olhavam e falavam, não, com essa pessoa eu não quero parecer. Quais foram as suas referências para você montar essa sua identidade, os seus atributos, o que você carrega? Interessante a autoconfiança da pessoa. Identidade, para mim, é relembrar que há 1 ano e meio atrás eu estava exatamente num local muito parecido com esse. Eu estava defendendo a minha monografia e uma das justificativas dessa monografia era a descolonização do pensamento, que é um conceito da Grada Quilomba, uma escritora portuguesa e de São Tomé e Príncipe e doutora em psicologia. E o que a descolonização do conhecimento e do pensamento propõe é saber, mais do que saber, é a gente se propor a conhecer outros produtores de conhecimento e saberes, que não somente o que comumente é apresentado para a gente, e mais do que isso, já que a gente está no espaço acadêmico, é o que é apresentado para a gente nesse espaço, que são produtores de conhecimento e saberes a partir de uma perspectiva europeia e a partir de uma perspectiva branca. O que a Grada Quilomba propõe é que a gente reconfigure o nosso pensamento, é que a gente se proponha a perceber, a conhecer e a disseminar o pensamento e o conhecimento de outras pessoas que não somente dos produtores que venham da Europa ou os produtores brancos, como ela costuma dizer. Aqui vocês conseguem perceber com clareza, né, gente, que o que está em questão é a vida particular da pessoa em relação a pesquisas científicas e as pesquisas científicas que levaram essa pessoa a fazer novas descobertas a partir da ideia de identidade. E a identidade dela, né, por isso que ela media, né, ela fala o tempo todo de
pesquisa e fala da vida particular dela, né? Ela fala de busca científica, mas ao mesmo tempo está voltando às investigações particulares dela. Vamos continuar aqui. Vamos ver se a gente tem condição de recomeçar do ponto. Vamos aqui só esticar mais um pouquinho aqui. Vontade, ou fica então a gente bacana. não abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para essas pessoas. Uma Pronto. forma de perceber de que forma a gente desconhece o conceito que a Grada traz de descolonização é o quantos. Se eu pergunto para vocês quantos livros de autores negros e de autoras negras vocês conhecem, quantos vocês vão me responder? Se eu pergunto para vocês quantos livros de autores e autoras negras vocês já leram, quantos vocês conseguem me responder? E essas pessoas, elas vêm fazendo, elas vêm escrevendo, elas vêm produzindo há bastante tempo. Você vê que a problematização é completamente diferente, né? Em torno da vida dela, certo? Que foi interpelada pela pressão da sociedade, que é cheia de racismo, cheia de preconceito. Qual é a posição dela? Fazer a pesquisa científica em cima de autores ou autoras que tentam divulgar, tá, para a sociedade formas de conhecimento alternativo que não foram produzidos necessariamente na Europa. Tá? Essa é o objeto da análise dela, é isso que ela quer comunicar. E o que é interessante aqui é que a gente consegue perceber que ela é muito autoconfiante, né? A questão toda aqui é ver como é que ela consegue apresentar a experiência de vida dela misturada com a pesquisa científica que ela fez. E aí as dificuldades são bem diferentes das dificuldades anteriores, né? A questão toda aqui, ela se coloca realmente como uma pesquisadora, como uma professora, né? Isso aqui é interessante. A descolonização da Grada Quilomba, ela faz uma ponte direta com o discurso da Chimamanda Adichie, que eu vi em 2009, num TED também. Só um minutinho, voltando um pouquinho. Quando eu falo de conhecer outros produtores de conhecimento, de pensamento, bacana, né? Eu cito, por exemplo, mulheres e homens negros e os povos indígenas, que também são produtores de conhecimento e, mais importante ainda, né, são produtores de saberes que são orais. E aí, quando eu falo de minoria, que homens e mulheres negras são encaixados em minorias, eu falo única e exclusivamente em minorias de poder econômico e social, e não minorias de população, já que, de acordo com os dados do IBGE, a população negra no Brasil é composta por 54% da população nacional. O que a descolonização do pensamento da Grada se propõe também é que a gente equipare as coisas, não de uma forma não trazendo a igualdade, mas trazendo a equidade, que é adaptar as oportunidades que já existem, deixando-as mais justas para todos. Porque a gente sabe que, perante a Constituição, nós somos todos iguais, mas a gente sabe que, socialmente, politicamente, economicamente, nós não somos tratados de forma igual. Bacana, né? Ela tem uma problematização em torno da questão do racismo, ela faz questão de se posicionar dessa maneira, tendo em vista o perfil dela. E temos aqui mais um excelente tema que fala sobre a questão da motivação, tá? Outra mulher fantástica expressando seu pensamento. Vamos dar uma olhada aqui. Isso é de São Paulo, com Camila Coutinho. Quando a gente pensa em autoestima, a gente imagina logo aquela pessoa que se acha, que se adora, que tem uma coisa meio inabalável dentro dela, quase que hipnotizante. Olha a forma como ela se coloca no palco. Bem bonito, meio, né? assim, babando, muita força. E aí a gente começa a questionar. Primeiro a gente pensa, pô, que sorte é dela, né? E aí depois, logo em seguida, a gente começa a questionar. Será que esse negócio de amor próprio é uma coisa que a gente nasce com ele e pronto? Ou que a gente consegue desenvolver ao longo da vida? Será que é desenvolver? Ela é mais desinibida do que a outra moça, né? Aí, gente, a primeira coisa que me vem na cabeça e que eu tenho uma memória perfil muito é diferente. Disso, quando a gente é pequenininho, tipo de 0 a 5 anos, a gente tem certeza absoluta que o mundo inteiro ele gira em torno do nosso micro-umbigo. A gente faz o que a gente quer, a gente não se preocupa com nada. Pelo simples fato de a gente não ter a percepção ainda que existem regras e que também existe o julgamento alheio. É muito deliciosa essa fase, né? E aí, nessa época, nesse momento, é quando entram em ação nossos primeiros professores da autoestima, se não os mais importantes, os nossos pais. Eles que, naquele dia a dia ali, de nos ensinar o que pode, o que não pode, a importância de escutar o não e do dizer não, eles vão formando ali, moldando aquela massinha de fala diretamente para a câmera. Bem fresquinha, e que é aquele momento que a gente começa muito bem resolvido a consigo mesmo, né?
e a nossa percepção de nós mesmos, né? O que a gente sente sobre nós mesmos. Nesse sentido, na minha vida, eu tive um balanço bem peculiar, porque a minha mãe, ela me achava a pessoa mais linda do mundo. Ela olhava para mim e ela dizia: minha filha, você é mais bonita que Luana Piovani. Na verdade, assim, você é mais linda que Gisele Bündchen, você vai ser a próxima Gisele Bündchen. E como era minha mãe me dizendo, e se minha mãe me dissesse que o céu era vermelho, eu acreditava na hora, sem pestanejar, eu assim, abracei aquilo para mim e fui em todos os concursos de beleza que a minha mãe me inscreveu, tipo Pequena Miss Sunshine. Isso no auge do meu desengonço, tipo assim, entre 11 e 13 anos, aquela época que a gente tinha um projeto meio inacabado, assim, não é nem lá nem louco. Mais uma vez sobre o fundo preto, né? Concursos, me achando a mais linda de todas, nunca ganhei. Ela vai falando sobre o fundo preto, e à medida que ela fala sobre o fundo preto, ela vai colocando o tom da narrativa dela, certo? Vestida de branco, né? Isso significa dizer o quê? Significa dizer que esse contraste entre o preto e o branco foi pensado na hora dela se apresentar, e o foco fica inteiramente nela. É muito interessante esse tipo de estratégia, de tática, onde você vai trabalhar as cores, e na medida que as cores são trabalhadas, você tem resultados cada vez mais positivos, né? E aí era esse conjunto de palestras, esse conjunto de participações de pessoas diferentes do TEDx que eu gostaria que vocês observassem. Eu posso deixar os vídeos postados ou compartilhar o link dessa apresentação com vocês para vocês observarem a totalidade. Mas observe que cada pessoa tem uma história particular, cada pessoa vai se posicionar de uma maneira diferente e vai reagir à câmera e ao público de um modo específico, né? Nesse caso específico aqui dessa moça, você consegue observar que quando ela fala diretamente para a gente, ela não está falando, tá certo, para um público específico, ela está falando para a câmera. E ao falar para a câmera, você tem outro tipo de comportamento, né? Você tem outro tipo de entendimento de como está no palco. Uma coisa é você estar de frente para a câmera com várias pessoas, outra coisa é você estar só de frente para a câmera, sem outras pessoas, apenas com o pessoal da produção. Você pode ficar mais relaxado. Isso pode justificar também uma mudança de comportamento da pessoa perante o público, né, durante a transmissão de uma live e assim por diante, tá certo? É bem legal a gente pensar nessas alternativas, tá certo? E aí, vamos só acompanhar mais um pouquinho aqui e a gente encerra a nossa aula de hoje. Para ser alguém na fila do pão do recreio. E ai de quem duvidasse da importância disso na minha vida, entendeu? Era muito louco, porque tinham muitos apelidos, e a maioria deles não muito legais. E era tanto apelido que eu até esquecia meu nome às vezes, esquecia quem eu era. E eu, quando penso nessa época, a única coisa que eu consigo raciocinar é: gente, graças a Deus que não existia Instagram, né? Vamos combinar. E aí, meus caros, depois desse turbilhão, vem o quê? A vida adulta, os boletos, que é aquele momento que a gente pensa que vai estar pleno, maturidade total e sabendo lidar com todos os problemas da nossa vida assim, rapidão, um atrás do outro. Mas a verdade é que a grama verde, ela só muda de dono. E aquela mochila que eu falei há pouco, ela vira um carro, ela vira um apartamento próprio, que nem são pagos pelos nossos pais mais, né? Tem esse pequeno detalhe. E tem gente que trabalha com o que não gosta, casa com gente que não curte, só para agradar quem está assistindo. Olha isso, gente. Que loucura louca. Pois é, isso existe. E aí, um dia desses, estava conversando eu e uma amiga, minha melhor amiga, e ela estava falando assim: caramba, amiga, é muito bom quando a gente chega naquela idade mais velha, a gente não liga mais pra nada, não quer mais saber da opinião de ninguém, né? Tipo assim, 80 anos, deve ser muito irado. E aí meu pensamento foi lá longe, sabe quando vai longe, 3 segundos e volta? Parece que foi uma eternidade, mas foi 3 segundos. E aí eu falei assim: caramba, amiga, é sério que a gente vai esperar esse tempo todinho para finalmente viver a nossa vida de acordo com o que a gente quer e não de acordo com a opinião de outras pessoas que nem pagam nossas contas, né? Será possível que a gente vai passar a nossa juventude, os anos mais independentes da nossa vida, prestando conta e se limitando? Não é possível. Não quero. Porque se você fizer matemática e juntar os aninhos da infância
com os aninhos da velhice, dá nada. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu quero esse tempo agora. Mas Camila, pera, volta aqui, foca. Isso aqui não é um TEDx São Paulo sobre autoestima? Cadê o tema, meu anjo? Vamos voltar pro tema. Eu vou chegar lá, gente. Eu vou dar uma volta, mas eu vou chegar lá. Essa semana eu perguntei no meu Stories qual era a definição de autoestima para minha audiência. E vieram respostas muito, muito, muito boas, que eu amei e guardei para mim. Vou falar duas para vocês aqui. A primeira dela, abre aspas. É aquela chama gostosa que dá no espírito quando a gente decide viver a nossa essência com toda a verdade. E aí veio outra, que eu também amei. Abre aspas. É saber de si e viver de e não para. Montar sua vida de e não para. Isso eu achei maravilhoso também. E resume bem o que eu acho sobre autoestima. Que primeiro a gente tem que entender o que a gente é, desprender das outras pessoas, ter a clareza de entender o que a gente é, para gente definir o que a gente quer e ao mesmo tempo, juntinho, se sentir apto a realizar o que a gente quer. E a verdade é que a base que os meus pais me deram, que eu falei no início do talk, ela foi muito útil para mim quando eu decidi viver e praticar uma profissão que ela não existia no mundo. Assim, foi um ótimo start. Mas aí no meio do processo, não no meio, já estava bem adiantado mais ou menos nessa época, que o mercado já estava bem aquecido, eu me peguei com um abuso do meu trabalho. Abuso, imagina. Lá em Recife se chama abuso, mas é tipo ranço, aqui em São Paulo. E aí, ao mesmo tempo, eu pensava, nossa, mas como é que pode, né? O meu emprego dos sonhos, sei lá, viagens, roupas lindas, pessoas maravilhosas aqui conhecendo, recebidos. Como é que pode alguém enjoar disso? E no fundo, eu estava meio agoniada porque eu tinha criado uma fórmula que estava sendo replicada por todo mundo, tudo bem, até aí, mas era como se tivesse todo mundo correndo numa mesma via. Imagina o cansaço, todo mundo, no mesmo caminho. E aquilo me deixava esgotada. E eu sentia falta da minha vida pessoal também, bastante. Eu nunca fui só moda, apesar de muitas vezes parecer para quem olhava lá o meu Instagram. Eu sempre gostei de muitos outros assuntos, de conversar sobre outros assuntos, de consumir outros assuntos. Mas como ter coragem para desgarrar da galera, desgarrar do bando? Como ter coragem para dizer mais não e menos sims, mas mais certeiros, sabe? Que me fizessem mais feliz. Essa era a grande questão na minha cabeça nessa época. E a resposta para mim veio num processo. Um processo que não foi rápido, tá? Durou mais ou menos de 2 a 3 anos. Um processo de muitas mudanças, que incluiu separação, mudar de cidade, conhecer e me relacionar com novas pessoas. Mudanças! Foi um momento assim que... Novas pessoas! Eu mergulhei em mim e me conheci em todo esse processo que Se não mergulhou é em fácil, tá, si. gente? Mudança nunca é fácil. E numa cidade como São Paulo, eu me mudei de Recife para São Paulo, que te dá todas as possibilidades do mundo, e um emprego como o meu que me oferecia centenas de melhores amigos, que muitos deles só funcionavam no horário comercial, é bem verdade. Top, Mas no meio né, desse gente? turbilhão que era a minha vida, eu consegui achar um espacinho ali para me conhecer, para entrar dentro da minha cabeça, mergulhar no meu eu e Mergulhou abraçar e as abraçou. minhas qualidades, reconhecer que é muito importante. Tranquilo. Era sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nesse segundo momento da aula de hoje, tranquilo? Qualquer coisa eu estou à disposição, tá certo? Dando um tempinho a mais, a gente vai falar sobre Bitbull, que é uma ferramenta de construção de vinhetas online. Essa ferramenta de construção de vinhetas online, ela pode ser muito útil para que você possa colocar materiais no início das suas apresentações. Caso você queira colocar essas apresentações no YouTube, por exemplo, vai lá jogar as vinhetinhas como acompanhamento, como o professor Léo faz de vez em quando brincando com vocês, mas é aquela brincadeira que é séria, para que vocês possam depois, quem sabe, realmente implementar, tá certo? Essa questão toda. Pois é isso. Esse foi o tema da nossa disciplina de hoje, né? Subindo ao palco, né? No segundo momento. Um grande abraço a todos. Eu aguardo a entrega dos trabalhos. É importante que vocês entreguem os trabalhos para que vocês possam ir trabalhando cada vez mais técnicas de apresentação multimídia de maneira tal que mais lá na frente você possa pegar esses materiais e mostrar para o seu supervisor de empresa, mostrar para
para os colegas desse supervisor de empresa e eles tenham todo o interesse possível em contratar você e em estar com você, mesmo após a realização dos estágios. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau! Valeu! Tchau, tchau!